dia, boa tarde, boa noite para quem, né, vai ver a gente num outro horário. Nós estamos aqui no YouTube e no Instagram hoje, transmitindo aqui o nosso grupo de estudo sobre a Lei do Triunfo. Hoje nós vamos falar sobre concentração. Eu vou colocar aqui a Greta no Instagram, ela já está comigo no YouTube ao vivo. Greta, já entrou aí no Instagram do Nutrição? Entra aqui ao vivo para eu te colocar. Não tô te vendo aqui. Aí, entrou. Gente, é a primeira vez que nós estamos transmitindo nos dois lugares, então dá um desconto pra gente. Opa, Greta, eu tô vendo isso. Olá, tudo Hoje é dia de bem? faxina aqui em casa Aqui também. também. Tudo Bom dia, bem? Bom gente! dia! Hoje nós vamos falar sobre o capítulo concentração, mas os computadores hoje não estão muito a nosso favor, né, Greta? Nós estamos aqui A no gente estava aqui brigando, sufoco. galera. O computador não abria, mas vamos lá. É, Eu acho que é legal a gente explicar para o pessoal, Dani, que está agora no Instagram com a gente, o que que é essas lives que a gente vem fazendo. legal, pode Porque no falar Instagram é então. a primeira vez que a gente está, né? Então, gente, para quem está no Instagram, hoje a gente está também fazendo no Instagram e no YouTube, mas a gente está fazendo por um tempo somente pelo YouTube, que é o nosso estudo do livro A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Então, a partir de agora, a gente vai fazer pelos dois, YouTube e Instagram. O Nutrição da Alma é um projeto muito gostoso que a gente faz parte, idealizado pela Carla Coraine, minha prima querida, que estava com a gente até a semana passada, no grupo também, mas ela deu um tempinho para cuidar de algumas outras coisas e a gente está continuando com muito amor e carinho esse projeto que é feito por ela também com muito amor e carinho. Então agora as nossas lives vão ser pelos dois. Estou aqui e aqui. Olha que chique negócio. E lá, na verdade, quando nós começamos no YouTube, nós já tínhamos começado o grupo de estudo. Então, quem for até o YouTube vai perceber que não temos até desde o primeiro capítulo as gravações, porque nós começamos o grupo de estudo e aí a gente entendeu a necessidade de fazer isso ao vivo, que seria já uma forma de ajudar outras pessoas a pensar sobre o assunto. Então, nós não Isso. começamos o primeiro capítulo. E nesse momento, nós somos na 12ª lição, que é sobre concentração. E tem sido uma experiência muito gostosa, né? Tá aqui nesses dias fazendo toda quarta-feira conversando sobre isso, estudando, né? Porque o que a gente faz? Nós lemos o capítulo durante a semana e aí na quarta-feira a gente se reúne para falar sobre o capítulo. É uma forma de Exatamente. Para estudar quem muito gostosa, né, Greta? Porque a gente entende do nosso ponto de vista, a gente capta essas informações aí do livro, e depois quando a gente vem aqui discute nós duas, e né, já fizemos com a Vanessa, já fizemos com a Carla, né, lives, isso aumenta o nosso conhecimento, melhora o nosso conhecimento, porque a gente vê em isso. outras perspectivas. Né? Então, o livro é esse aqui, A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. São 16 lições práticas para o sucesso. Então, a gente já passou por algumas lições muito legais. Então, sobre autocontrole, sobre entusiasmo, sobre... Hoje é sobre concentração, mas ele também lembra um pouco do que a gente já viu até agora, né, em todas as outras lições. Então, assim, gente, para quem não sabe, esse livro é muito legal. Vale a pena vocês terem esse livro como um curso mesmo, assim, onde você vai entrando em cada capítulo, olhando para aquilo que você pode direcionar para o seu negócio, para sua família, a forma de comunicação, questões do autoconhecimento. Então, assim, são várias as lições que ele passa com muito detalhe, ricos em detalhes, assim, em cada lição, né, Dani? Muito Sim, legal mesmo, nossa. então vale a pena. Esse capítulo a gente estava falando sobre o pensamento exato, né? Que foi o capítulo anterior.
E aí ele vem com trazer essa questão da concentração, mostrando, né, o quanto que a gente se perde em todas essas informações que nós temos no dia a dia. E nós estamos falando de um livro que foi escrito há mais de 50 anos, né? 70 Sim. anos, né? Deixa eu ver aqui. Essa edição que eu tenho é a 55ª, quer dizer, 55 edições. Sim, é o mesmo que o meu, né? Sim. Mas ele foi escrito, quer ver, deixa eu pegar aqui. Quando que foi a primeira edição? Nossa, 56 anos atrás. Isso, mais ou menos. é mais ou menos mais, Aqui, eu acho. Ele morreu em 1970, Napoleão Hill. Mas é anterior a isso. Então, antes disso foi quando ele começou a estudar grandes mentes. Então, o Napoleão Hill, ele traz exatamente esse estudo nesse livro, né? As lições que ele aprendeu estudando as mentes brilhantes, né? De grandes pessoas, renomes, de grandes descobertas das ciências e entre outras questões. Então, ele fala muito, né, assim, de Thomas Edison, ele fala muito de pessoas, Henry Ford, de pessoas empresários que eram muito tiveram famosos, sucesso, né, na época. que eram muitos famosos, exatamente. E aí ele vai trazendo todas essas 16 lições no livro. Então hoje a gente vai para a 12ª lição, que é sobre concentração. Em todas elas ele fala a questão do querer é poder. Então a importância da gente entender isso, né? E a concentração ele cai exatamente nessa questão, né? Assim, se eu quero muito aquilo que eu desejo, eu tenho que ter aquele objetivo em mente, com exatidão, pensar sobre ele, traçar o meu plano de ação, ver o que eu quero fazer com isso e não desviar tanto a minha atenção daquele foco que eu preciso atingir. E a concentração é uma coisa muito complicada nos dias de hoje, porque nós temos muitos afazeres, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas informações nos sendo dadas, chegando, né? A gente tem aí acesso rápido a tudo, o WhatsApp o tempo inteiro, né? As redes sociais divulgando coisas, então a gente tem um acesso à informação muito rápido. E o que fazer com isso e como usar isso a nosso favor vai depender do quão concentrado nós estamos no nosso objetivo. Então, ele fala de concentração de duas formas, né? Da forma de você parar para fazer a sua atividade com toda a atenção possível, né? Para que essa atividade seja bem feita. Então, se nós estamos aqui nessa live, né, fazendo essa tarefa, ele sugere que ignore todo o resto, né, que está acontecendo ao redor, para poder se concentrar e fazer isso acontecer. Mas ele também fala de você olhar para as suas tarefas, para aquilo que você está dando prioridade, se essa tarefa merece a sua concentração, merece o seu esforço organizado, porque para merecer ela tem que fazer sentido no seu objetivo principal, né, no seu propósito. E hoje é bem aquela situação, a gente falou nas lições anteriores também sobre autossugestão, o quanto a gente é sugestionável das coisas que vêm de fora, e o quanto isso interfere, e ele faz esse link, né, diretamente com relação à concentração que a gente tem. E hoje a gente sabe desse número de informações que vem aí, que desconcentra a nossa mente e desvia do nosso foco, do nosso propósito. Exatamente. Então, esse cuidado, né, assim, o tempo todo com relação a isso. E aí ele traz uma coisa que a gente ama, que é a questão do hábito. Uhum. Ai, nossa! Você gostou, né, Dani? Quando eu comecei a ler o capítulo, que veio esse, né, que ele falou sobre o hábito, assim, da importância que o hábito tem para a gente conseguir mesmo ser focado nas coisas, né? Eu falei, não, essa lição vai ser trash. Tudo bem que é mais no começo da lição que ele fala mais sobre o hábito, né? Mas o que eu sinto, assim, né? Que eu vejo duas coisas, né? A primeira, a importância que o hábito tem na nossa vida, que seria essa capacidade que nós temos de aprender
executar uma tarefa, né, e tornar ela rotineira na nossa vida. Então, que bom que nós não temos que pensar em como nós vamos tomar banho, como nós vamos escovar o dente, como a gente vai se alimentar, porque eu fico aqui imaginando, né, como andar, como que seria a nossa vida se todo dia a gente tivesse que reaprender alguma coisa. Aí fica igual aquele filme da moça que esquecia tudo toda vez, né? E Né? volta, né? E vai voltando. Então, E vai o voltando. hábito ele é importante porque a gente automatiza comportamentos que não precisam das nossas decisões, né? Então, isso é muito importante para a nossa mente, para diminuir o nosso estresse, para que, né, a Sim. gente. E o outro lado do hábito é essa capacidade que a nossa mente tem de rever se aquele hábito é bom, se ele é importante e fazer a mudança, né? Que é a capacidade que a gente tem Acho que uma de coisa. refazer um hábito, né? De substituir. Exatamente. Porque o que eu percebo muito, não sei se você percebe isso nos seus clientes, mas o que eu vejo bastante é aquela coisa, mas eu sempre fui assim, eu sempre fiz desse jeito, eu não consigo fazer de outro, já está habituado na palavra, né? Já estou acostumado a fazer isso. E aí a ciência vem mostrando pra gente que dá para mudar. Então a primeira crença que a gente tem que cair por terra é exatamente essa. Então, se eu tenho um hábito e esse hábito não é saudável para mim, eu posso mudar. Como que eu mudo? Colocando novos hábitos no lugar. Até que fique uma coisa mais comum, até que vire hábito, né? Então, não adianta a gente ficar nessa Sim. muleta de que muita gente traz, né? De que vai ser assim, vou ser desse jeito, eu não vou conseguir e não adianta mais. A gente transforma os nossos hábitos, criando novos hábitos. Exatamente. E aí eu sugiro a leitura deste livro, O Poder do Hábito, que é um livro de Sim. cabeceira na minha vida. Eu tenho esse livro desde 2014 e eu trabalho todos os anos esse livro com os meus alunos de publicidade e propaganda na disciplina de comportamento do consumidor. Para que com Uhum. eles eu trabalho só a primeira parte do livro, que fala sobre os hábitos nos indivíduos, mas é um livro que vem trazer como que as organizações bem-sucedidas, né, podem desenvolver seus hábitos e os hábitos na sociedade. É um livro perfeito. E o autor, né, que é o Charles Duhigg, eu não sei falar esse sobrenome, ele traz muita pesquisa sobre o hábito. E por que que ele fala o poder do hábito, né? Por que que ele dá esse nome para o livro? Porque ele fala do quanto que nós somos movidos pelos nossos hábitos, bons e ruins. E que o hábito ele é tão poderoso que uma vez instalado, né? Uma vez que nós desenvolvemos o hábito, é muito, muito difícil de substituí-lo, a não ser que Sim. você entenda os gatilhos, as deixas e as recompensas desse hábito. Para esse autor, o hábito ele acontece, e para a neurociência mesmo, quando a gente estuda o hábito, né? O hábito Uhum. ele Sim. é desenvolvido na nossa vida porque a gente vê uma necessidade de fazer algo, né? Um estímulo ali, e a gente responde com um comportamento. E esse comportamento, bem behaviorista, né? Falando aqui, né, bem do behaviorismo, esse comportamento gera um prazer. Se ele Sim. ou não, né? Quando ele não gera prazer, esse comportamento não vira um hábito, porque nós não queremos fazer repetir coisas que são ruins, E que não não me me dá dá prazer. prazer. Então, precisamos do prazer para instalar o hábito. E aí as pessoas se Sim. perguntam assim, né? Por que que um hábito ruim por que eu não consigo mudar um hábito ruim? Porque ele é prazeroso. A gente não muda um Ele hábito. traz alguma A recompensa, né? recompensa Ele do traz hábito alguma ruim é recompensa. boa. Então vamos pensar assim, ó, comer fast food não é saudável, né? Todos os dias, vamos pensar assim, não é saudável. Mas o prazer de comer, o sabor da comida,
o que ela ativa no nosso sistema nervoso, né? Porque o sabor da comida ali, os componentes da comida, principalmente se tem carboidratos e açúcares, né? Eles ativam. Como vai me saciar, né? Como que me Eles ativa? ativam lugares no nosso cérebro que, né? Se a gente pudesse ver o nosso cérebro pular de alegria, seria bem isso. Então, quando você come com frequência, você diz ao seu cérebro que aquilo é bom demais, né? E para que eu tenho que parar? Porque a nossa mente, ela não consegue fazer essa separação de saudável ou não saudável, né? O que ela entende é o que gera para ela. Então, vamos supor, você come uma coisa que te gera uma dor de barriga, a sua mente pode até entender que aquilo não é legal para você. Mas, Oi, Carlinha. ai, Carla, mas se a nossa mente entende só o prazer que aquilo tem, não entende, a nossa Sim, mente não faz essa separação. A gente tem que tomar consciência dela, se esforçar para tirar aquele hábito. Então, para substituir um exatamente. hábito, a gente precisa ter consciência, né, de que aquele hábito não é bom, mas entender como que ele funciona, para então substituir Sim. uma rotina, né, um comportamento por algo que vai gerar o Ele mesmo até prazer. traz, né? Tem que gerar o mesmo O autor prazer. ele traz, eu achei legal as etapas. Se a gente trabalhar as etapas de como a gente forma novos hábitos, é muito Uhum. interessante, né? Então ele traz isso. As regras para formar os hábitos que desejamos são as seguintes. Primeiro é a formação de um novo hábito. Detectar que você precisa transformar aquele hábito que não é legal para um hábito melhor. E tem que ter Isso. força, tem que ter entusiasmo. A gente já falou sobre o entusiasmo sobre o entusiasmo em umas lições anteriores aí, né? Então, sentir o que a gente quer, ter a precisão daquilo que a gente deseja, para ter um novo caminho mental, para trabalhar nossa mente naquilo que a gente deseja atingir. A outra questão é realmente ter essa atenção firme e concentrada, né? Porque os atalhos vão acontecer. Sim. E, gente, acontece, né? Tudo parece que puxa você de novo para aquele hábito que você não quer, né? Tudo. Você começa a criar um novo hábito, você quer fazer uma outra coisa, às vezes acontece alguma coisa e volta naquilo. Você fala, mas aquilo, tipo, né, aquilo era tão bom, nem era tão bom, mas eu estava tão acomodado naquilo. Será que eu tenho mesmo que fazer alguma coisa diferente? Será que eu tenho mesmo que fazer um novo movimento, né? E aí ele fala muito isso, né, de conservar, ter concentração naquele novo propósito, naquele novo hábito que você quer atingir, né, para afastar os pensamentos do antigo caminho, de um antigo hábito que você tinha, né, para assim realmente você conseguir concentração. O terceiro item que ele traz é seguir o mais possível pelos caminhos que se acabaram de abrir. Então, assim, veja as oportunidades, porque elas aparecem. Lembra que a gente já falou também sobre isso, né? Quando você começa a ter em mente aquilo que você deseja, é meio até mágico, porque as coisas começam a acontecer, né? As oportunidades começam a surgir. Então, assim, poxa, é isso que eu quero? Olha lá os sinais, né? Que é esse o caminho. Então, agarre essas oportunidades que começam a acontecer. Então, desvia daquele antigo, dos pensamentos que te afastam para o teu novo propósito, para o novo hábito, e aí você vai resistir à tentação, que ele fala aqui, né? Que eu acabei de dizer. Gente, achei muito incrível, muito legal isso. Resistir à tentação de caminhar pelas velhas e fáceis trilhas. Porque aquilo que a gente está acostumado é mais fácil a gente querer E a voltar. nossa mente está no automático, ela quer aquilo. E a nossa mente está no automático. Então, quando você muda, isso é muito interessante. E o quinto e último, tendo consciência do nosso objetivo definido. E é esse objetivo definido que vai Manter a gente nos no. trazer mais concentração, que é o nosso capítulo de hoje, né? E é bem legal. Então, ele fala sobre o hábito e a autossugestão e essa questão da concentração muito alinhado, né, Dani, nesse Ele capítulo. coloca bem assim pra gente que nós precisamos dos hábitos para conseguir atingir o nosso objetivo e precisamos desenvolver novos hábitos para que, porque se a gente tem, se o nosso objetivo definido tem metas específicas, né? Vamos pensar assim,
Ah, até ontem eu não estava fazendo determinadas coisas, então agora eu vou ter que fazer. Então tem que se tornar um novo hábito isso, né? Então eu vejo assim que a maior dificuldade que as pessoas têm em relação aos hábitos, a mudança de hábitos, é porque elas aprenderam e a nossa mente não esquece. A gente não existe, isso daí é importante a gente entender, que a gente não esquece um comportamento, a gente só deixa de fazê-lo, mas ele está lá na nossa mente. Tanto é que se você pegar, aprender a andar de bicicleta aos 10 anos e ficar 30 anos sem andar de bicicleta, quando você pegar a bicicleta, você vai andar, você pode se desequilibrar, você pode até cair, porque tá faltando o seu corpo Faz um entender a tempo que você não prática. faz isso. Porque seu corpo não pratica, o seu corpo não tá mais habituado a fazer aquilo. Mas está lá na sua mente, guardado na sua memória. A partir do momento que você sobe na bicicleta e começa a andar na bicicleta, você desencadeia o hábito e ele volta perfeitamente. Tudo que estava lá. Então, a maior dificuldade que as pessoas têm de deixar velhos hábitos para novos é porque nunca você vai esquecer daquilo. Então, o que vai fazer você deixar esse hábito é porque você vai fazer outro hábito no lugar. Então, você deixou de andar de bicicleta porque talvez você tenha aprendido a dirigir, né? Você começou a dirigir um carro. Então, você precisava do hábito de andar da bicicleta para quê? Para ir para os lugares. Agora você vai para os lugares com o carro. Então, você trocou. Você deixa, por exemplo, você é uma pessoa que é fumante. Você deixa o cigarro porque você passa a fazer um novo hábito. Por que muita gente que fuma engorda quando para de fumar? Porque substitui o hábito do fumar pelo hábito do comer, que são prazeres muito semelhantes, né? Imediatos. Então, acabam engordando. O que não é uma sugestão, com certeza, não é uma sugestão de nenhuma pessoa da área da saúde falar, substituir, né? Mas olha que interessante, já que nós falamos do cigarro, né? Muitas pessoas, quando você faz pesquisa do hábito do fumar, né, de pessoas que pararam de fumar, elas param outras coisas também, porque são gatilhos. Então, por exemplo, muita gente fumava enquanto bebia café, ou enquanto tomava cerveja. Aí deixa de tomar né? pro outro, porque um tem um Então, gatilho do outro. Um é gatilho para o outro. Então, muita gente acaba deixando de beber o café em determinados horários, porque é gatilho para o cigarro, deixando de beber uma cerveja porque é gatilho para o hábito, ou diminuindo. Então, é o que a gente chama de hábito angular, né? O hábito angular é aquele que leva você para outros hábitos. Então, o hábito de beber café leva você ao hábito de fumar, de comer, e etc. O hábito de comer leva você... Então, são hábitos angulares, né? E é muito interessante pensar nisso, porque se você, pensando na vida profissional, né, no sucesso, assim, o hábito da leitura, né? Como que o hábito da leitura ajuda as pessoas a se desenvolverem profissionalmente? Primeiro, porque traz conhecimento, né? Segundo, porque desenvolve a comunicação, a oralidade. Mas como assim se eu leio só com a mente, né? Mas você cria mais um vocabulário melhor, você entende melhor as palavras. Quando a sua mente, você trabalha a leitura mental, você também está trabalhando, né, a sua oralidade. Então, são várias coisas que um hábito promove. Interessante, Dani. Sabe o que você fez eu lembrar agora? Estou vendo o pessoal que entrou aqui. Oi, Paulette, Gustavo, beijo. Ontem minha filha falou uma coisa muito legal. Ela tá indo super bem em dissertações, assim, redação, né, e tal. E aí ela chegou para mim e falou: nossa, mãe, eu tô percebendo que o meu vocabulário tá diferente. E tá mesmo. Ela tá usando umas palavras e ela gosta muito de ler. Né? Você falou isso, linkei exatamente com a fala dela de ontem à noite, né? E é bem isso mesmo, né? E até legal a gente falar disso, porque assim, a leitura que a gente tem feito nesse grupo de estudo nosso sobre a Lei do Triunfo
me fez, e eu já te falei isso, eu quero só reafirmar aqui ao vivo, a vontade de eu continuar fazendo isso contigo. Porque assim, vamos escolher o próximo livro depois que acaba esse, entende? Porque isso faz com que a gente amplie muito não só a questão da nossa aprendizagem, mas realmente colocar isso na prática. Porque esse daqui, realmente, ele é um curso, né? E você vai olhando, eu fiz várias análises durante muito tempo, esse livro todo, eu partilho isso com meu marido, e a gente fala, nossa, olha isso, sobre o mastermind, sobre a mente brilhante, sobre a questão do entusiasmo, sobre a questão da fé, sobre a questão da autoconfiança, sobre o projeto em si, sobre a concentração que a gente está falando hoje. Então, tudo que o livro traz, eu vejo e sinto e coloco isso na minha vida, né? E a gente percebe o quanto isso engrandece para a gente em termos de disciplina, de conhecimento, de postura, de se colocar diante de tudo isso. Eu acho que isso é uma coisa que melhora o desenvolvimento do nosso hábito, porque uma coisa que eu sinto assim bastante, que é o que os desafios promovem. Você andou fazendo uns desafios aí, você pode até estar... Agora eu tô no novo. Porque o que acontece com os desafios, né? Desafios de 20 dias, desafios de uma semana, desafio de um mês. Primeiro, a rede de apoio, porque quando você está no desafio, você não está sozinha, né? Você tem outras pessoas ali, o grupo do WhatsApp, o compartilhamento, motivação, né? Uma competição saudável. Mas a competição é muito mais com a gente, né? Que os desafios sempre promovem uma mudança nova. Nossa. E eu tô em um agora sobre criatividade, acho que eu não contei pra você. Não contou mesmo. Começou segunda-feira, ricas e criativas. Então, mas é dentro de uma rede de apoio, né? E eu vejo aqui muito assim, legal. Esse grupo, né, nosso, que agora é uma dupla, mas que começou com um grupo que o papo de primas veio porque nós éramos em 4 primas, né? Eu prima da Vanessa, você prima da Carla, mas agora nós estamos numa dupla, considerando que somos primas. Somos amigas há uns 30 anos, tá tudo bem? No mínimo uns 25 anos, né, Greta? No mínimo aí. Faculdade, desde 96, juntas. 97, não lembro se eu já te conheci no primeiro ano de faculdade, mas acredito que sim. Foi isso aí mesmo. E o quanto esse grupo aqui, né, esse estudo, faz com que a gente se mantenha no hábito da leitura, porque o comprometimento com o outro, de estar aqui toda quarta-feira. Então, gente, nós, né, a concentração que é dita nesse capítulo aqui, não é só uma concentração momentânea, mas é essa necessidade da gente se manter firme num propósito, numa decisão, no desenvolvimento de uma habilidade, né? Se concentrar, pensar assim, eu quero desenvolver esse hábito, então eu preciso me concentrar todos os dias nele, me lembrar, né? Tipo, eu tenho que ler o capítulo do livro, né? Eu me comprometi com o capítulo do livro. Então, ter parceiros nas ideias, ter parceiros nos objetivos, né? É uma coisa que o livro vem falando desde o seu início, da importância das parcerias, da importância de fazer isso com o outro. Isso. Para melhorar a nossa concentração. E aí, nesse capítulo, ele até pegando o seu gancho, nesse capítulo aqui da concentração, uma das coisas que ele fala, além da questão do hábito, é a questão que o ambiente que a gente vive, né, que forma o nosso pensamento. E aí eu lembrei muito do primeiro capítulo, que é o Mastermind. Me fez um link direto com o primeiro capítulo, né? Assim, como é importante quando a gente está no meio de pessoas, porque a gente sabe que o ambiente interfere. E ele traz isso, né? Então, assim, voltemos agora a nossa atenção para o ambiente. Assim, absorvemos o ambiente em que a gente vive. Aquele ambiente mexe na forma que eu penso. Então, mexe nos meus hábitos, na forma que eu penso. Tudo isso tá ligado. Então, e aí ele traz, assim, né, exemplos muito legais, assim, com relação à comunidade que a gente vive, a questão do ambiente de trabalho, o ambiente da família. Tudo isso interfere nessa questão de ambiente, né? E aí ele até comenta, a mente se alimenta com o que lhe damos ou
com o que lhe é imposto pelo ambiente. Então, assim, vale cada um de nós aqui analisar, sim, onde a gente está, de que forma a gente está, onde a gente permanece e onde a gente se retira. Exatamente. E eu vejo, assim, Greta, que quando eu olho, né, para mim, para o meu comprometimento com a leitura, né, comprometimento não, gosto, porque o hábito só permanece quando a gente tem prazer, é isso que nós estamos falando A gente aqui, tem né? prazer. Que a gente não desenvolve nem mantém um hábito ruim, que é dolorido, tá? Sim. Ou melhor, que não dá um prazer imediato, porque tem hábitos que são doloridos com o tempo, né? Por exemplo, atividade física. Se você fizer uma atividade, começar a fazer uma atividade física nova, vai gerar prazer imediato, que é o que vai fazer você se manter na atividade, porque libera hormônios do prazer, e isso, né, te deixa bem. Porém, dá dor, né? Você sente dor muscular, então essa dor ela pode ser um empecilho para você continuar essa atividade, né? Mas o prazer imediato é bom. Então aí você vai fazendo, você insiste no prazer imediato e a Meu dor vai marido fala, embora. essa dor do exercício é É a dor dor gostosa. gostosa, exatamente. Pensa que é o É. prazer nisso. A dor é prazer, Então tem gente. que ter Peraí. um prazer. Vamos lembrar do objetivo? Tem que ter um prazer, senão não fica. Senão, se fosse só dor, não ficaria. Se fosse dor para fazer, dor para. Se não liberasse hormônios, não Sim. ficaria. E eu vejo assim: meu pai não é de leitura, nunca foi, mas a minha mãe, nossa, minha mãe sempre teve livros. Minha mãe tem coleção de José de Alencar, toda, né, Monteiro Lobato, leitura para o dia das estações do ano, uma Gostoso, leitura né? por dia. Meus presentes eram livros, né? Eu tenho coleção do. A minha filha tem a lista, ela fala, ó, se E, alguém né, perguntar pra mim o que eu quero de então presente, é um desses eu daqui só que eu vou ainda não dar uma tenho. baixadinha aqui para mostrar que essa é só uma estante, né, inteirinha, completinha de livros. Eu não sei quantas obras eu tenho, mas eu devo ter muitas. E então a minha mãe me estimulou muito a leitura. Minha mãe comprava livros, fazia. Sim. E eu sou essa pessoa do livro e os meus dois filhos leem. Leem muito, né? Uhum. Tipo, Gostam, né? Napoleão Hill, na verdade, quem me ensinou, uma das pessoas. Eu lembro que eu comprei Entrevista com o Diabo e não li. Meu filho leu inteirinho Entrevista com o Diabo. Depois ele leu um outro que Todos do Napoleão todos Hill. Napoleão Hill. Agora ele tem Legal. 48 Leis do Poder, uma coisa assim que ele leu. Eu comprei dois livros aqui do George Green, eu não sei, Grell, não sei falar esse nome, que é A Sim, Revolução dos Bichos, em 1984, sim, você tinha falado. já tá lendo tudo. Então, eu sinto assim que é o ambiente, porque eu Sim, vejo que quando as pessoas não. Eu sou de dar livro para as pessoas, então minha sobrinha, a Giovana, a Cibele e o Zé não são muito da leitura, agora até que eles leem mais. Mas a Giovana pegou isso meu, da madrinha dela, que a madrinha dela também lê. Então, olha como que o ambiente incentiva. E outra coisa que eu sim. queria falar do ambiente, que, né, que as pessoas reclamam muito das empresas, das organizações, né, que as organizações desmotivam, que não é um ambiente saudável. E claro que isso depende muito do ponto de vista de cada um, né? Como eu sinto o ambiente também tem essa relação. Mas eu percebo assim Uhum. que se a sua empresa não estiver alinhada com, e eu falo desse jeito mesmo, a sua empresa precisa estar alinhada com o seu propósito, né? Olha como é diferente quando a gente fala, o meu propósito tem que estar alinhado com a minha empresa, né? Porque eu estou Não. falando da sua capacidade de escolher onde você vai ficar na sua vida profissional. Porque Sim. tem momentos da nossa vida em que a gente precisa de um emprego, de um salário, que a gente precisa aceitar as propostas.
mas isso tem que ser temporário. Eu não posso pegar esse momento, qualquer empresa que eu entrei para trabalhar, qualquer situação de trabalho como permanente, porque senão você não vai conseguir desenvolver, né, o seu, não vai se concentrar no seu objetivo, porque o ambiente não vai te ajudar com isso. E aí é muito interessante, porque o que ele traz no livro é exatamente a gente perceber nesse ambiente, seja então, a gente está falando de triunfo, de sucesso, de trabalho, mas se a gente fazer então uma linha maior, né, é entender mesmo que todo lugar que a gente convive nos influencia o tempo todo. Isso aqui está me progredindo ou retrocedendo, né? Tem uma fala que eu falo assim, isso te fortalece ou te enfraquece? Dentro do seu propósito. Eu acho que a gente fazer sempre essa análise é muito importante. Essas amizades me fortalecem ou me enfraquecem? Estar nesse ambiente de trabalho me fortalece ou me enfraquece? Eu não estou Até no dizendo... casamento, né, Grace? No casamento o tempo todo. Qualquer tipo de relação, isso é muito importante. Isso me enfraquece ou me fortalece? Esse tipo de linguagem me enfraquece ou fortalece? Né? E lógico, se a gente perceber, eu estava fazendo isso ontem com um paciente meu, né? Ele não tá legal no trabalho, já vem um tempo aí com burnout e tal, e a gente estava falando bastante sobre isso. E aí a gente está trabalhando um plano de ação mesmo, né? De sair dessa dor do burnout, mas ok, tô dentro de um trabalho, mas eu ainda preciso dele? Ok, não tô falando para você largar teu trabalho, né? Mas você faz um plano, ó, objetivo. Um objetivo definido do que você quer para a tua vida e você vai trabalhar nele, com foco, com concentração, né? Buscando equilibrar a sua saúde diante disso, enquanto você precisa desse trabalho, mas vai buscando outras coisas, né? Porque você não vai largar tudo de uma vez. Mas é importante, isso só vai através dessa análise, isso me enfraquece ou fortalece? Continuar nessa relação, me enfraquece ou fortalece? Falar dessa forma, como eu falei agora, né? E esse me enfraquece ou fortalece é uma reflexão que a gente tem que fazer o tempo todo em todas as relações nossas. Né? Então, quando ele traz, isso me faz progredir ou retroceder, veio muito isso na minha cabeça, que é o que eu sempre falo. Isso me enfraquece ou fortalece? Então, isso me faz crescer, que é progredir, ou isso me faz retroceder e ficar, às vezes, paralisado, né? Numa passividade, numa falta de ação. Onde aí vem, eu me desconcentro, eu me desmotivo, um monte de outra coisa acontece. Então, quando a gente fala de olhar para o nosso trabalho, né? Oi, Isa, a Isa, ela já trabalhou isso comigo, inclusive, né? Isso me enfraquece ou me fortalece dentro dessa empresa que eu trabalho, dentro desse lugar que eu estou, dentro do convívio que eu estou com algumas pessoas agora, né? Então, dentro de qualquer relação, a gente tem que parar para pensar um pouco sobre isso. Então, quando ele traz nesse capítulo a importância de olhar para isso, né, do quanto o ambiente influencia nas minhas ações, nos meus pensamentos, e ao autoconhecimento o tempo todo, de observar isso dentro de você mesmo, né? O quanto isso me faz bem ou não. Porque tem um ambiente que mina demais, né? A gente pensa assim, tem gente que fala assim, ai, mas você não pode ser esponja, né? Você não pode ser esponja, chegar num lugar e absorver tudo para você. Mas, gente, nós estamos falando de energia, né? Nós estamos falando de laranja podre num saco, nós estamos falando da capacidade que as pessoas têm de realmente minar a nossa energia, porque a gente não vive num escudo o tempo inteiro, né? Claro que tem como a gente trabalhar para a nossa energia estar acima dessa, porque como bem diz a Carla aí com o reiki e tal, né? A sintonia das energias aí, né? Se você tiver numa sintonia mais alta com a sua energia, provavelmente a do outro vai passar despercebida, né? Ela não vai te atingir porque você, né, tá conseguindo manter uma energia bem alta. Mas a vida da gente é de altos e baixos e se você pegar, entrar num ambiente, se você já não tá, né, com a sua energia 100% ali, e você entra num ambiente onde as pessoas estão,
né, só criticando, só te colocando para baixo, vendo seus pontos negativos, não conseguindo olhar para suas competências, só te dando feedbacks de coisas que você erra. É óbvio que não dá para se manter, né? Não, você vai acabar, não tem como não absorver todas essas coisas. Tem que ter uma maturidade emocional e um campo de energia muito trabalhado, né? Com mantras o tempo inteiro. Esse é o ponto, né? E até ele fala isso no livro também, né? Dessa questão de você... Por isso a gente está falando assim, eu achei legal que você trouxe sobre a questão de, ok, não posso ser esponja. Mas a gente está falando de uma coisa, a gente está pensando aqui, né? É uma situação que as pessoas que estão aqui nos ouvindo já de repente podem ter uma noção do que a gente está querendo dizer com relação a essa questão de energia, de ambiente, de pensamentos, do quanto isso são trocas e o quanto isso nos influenciam. Mas muitas pessoas não têm. E é essa questão que é muito interessante. Muitas pessoas não conseguem perceber que esse ambiente que você vive, né? Que você trabalha, que está deixando você adoecido muitas vezes, né? E quando você começa a perceber, opa, peraí, então já entendi que tem alguma coisa aí que eu preciso olhar um pouco mais. Essa tomada de consciência é muito interessante, né? E ele fala da chave básica, que é a concentração de tudo, né? E quando a gente está na presença, é onde a gente realmente consegue perceber isso. Mas muitas pessoas não têm essa noção, né? Não tem noção nenhuma. Estão ali vivendo a vida, né, de um jeito sem perceber o quanto esse ambiente que ela vive pode ser um ambiente tóxico, não saudável mesmo, e quantas vezes a gente também está nisso e fica nisso. Não, e nós somos, muitas vezes. Né? Quantas vezes nós somos essa toxicidade do outro, né? Porque eu sou uma pessoa que narro tudo, já falei isso aqui, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa da narrativa. Eu chego e saio falando, eu falo sozinha. Então, eu sempre vou verbalizar como eu tô me sentindo. O que tá me doendo, porque eu sou essa pessoa, que eu falo sobre o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu penso. Isso é importante para mim? Sim, é importante para mim porque, né, me promove o pôr para fora. Mas será que isso é bom para o outro? Não sei. Porque se eu chego num lugar e tô o tempo inteiro dizendo para as pessoas que eu não tô bem, né? Ai, nossa, tô com dor de cabeça. Ai, nossa, tem um monte de prova para corrigir. Só reclamando. Isso pode não ser legal, porque, né? Então, se eu vou ser promover, né, essa questão no meu ambiente, vai depender do que eu tô sentindo, de como eu tô vendo as coisas. Então, sim, muitas vezes somos nós que geramos nesse ambiente, somos nós que somos os tóxicos nesse ambiente e não percebemos isso, não entendemos. Sim, opa, tem gente que escreveu aqui, ó. Estava bem chateada na semana passada e acabei notando que eu mesma estava fazendo coisas ruins que me influenciou tanto aquilo que eu estava fazendo igual. Isa, é exatamente isso, né? Porque, só que se você não tem essa consciência de olhar um pouquinho, né? O que aconteceu para eu ficar dessa forma? Que é essa coisa de, peraí, deixa eu entender, né? Como que eu estava antes, como que eu estou agora. Que são coisas que a gente já conversou, inclusive, né, Isa? Então, e é bem isso mesmo, né? Assim, da gente ir percebendo. Aí eu falo, opa, peraí, estou fazendo igual. Então, né? A gente é influenciado o tempo todo. Estava apenas mostrando os erros da minha colega e apesar de ter algumas coisas para arrumar, o trabalho estava muito bom. Ela está comentando aqui, né? Do que aconteceu. Exatamente. Do que aconteceu. E é isso, né? Então, olha, quando a gente não percebe isso, a gente não vê. Se a gente não para analisar, né, o quanto a gente está ali envolvido naquele ambiente, naquela situação, a gente vai se deixando. Me senti muito mal, me desculpei, mas fiquei chocada. Ai, mas aí você acolhe isso, porque a gente é Isa, ser tá humano, tudo bem. né? E a gente faz coisas que não são legais. Mas olha como que é importante, né? Você olhar para isso, entender que às vezes a gente age dessa forma e não se manter nessa energia, né? Não ficar nesse lugar.
A gente é humano, então assim, a partir do momento que a gente tem essa percepção de eu olhar onde eu errei, e aí eu volto ali atrás e faço, já é perfeito, já é um movimento olha, muito né, de se saudável. Isso é desculpar, muito saudável. né, É de reconhecer de olhar um pouco, né? e de Reconhecer acolher, isso. porque senão a gente fica na culpa, Sim. né? E aí a culpa Então a gente fica ali, ó, na né? chibata. Na culpa, se batendo com Exatamente. relação a isso, e Nossa, não é por muito aí, gente, obrigada, Isa, tá? por dividir isso com a gente, né? O, Sim. quando ele fala da chave mágica aqui, né, Greta, que ele fala que a concentração, que ele chama de chave mágica, né? A O concentração. método de se concentrar, né? De Isso. olhar para as coisas com essa atenção de que aquilo merece, né? Naquele momento, porque Sim, está alinhado com o seu propósito, né? Com aquilo. sim. E ele coloca aqui várias coisas sobre o ambiente também, né? Que fala sobre a importância dos parceiros, né? Da esposa. Ele fala muito da esposa porque ele escreve o Ele fala, livro. sempre falou, né? Ele sempre trouxe por trás de grandes mentes a esposa Isso. ali, Mas eu né? sinto que ele Assim, traz a sempre esposa junto. porque ele escreve o livro numa época em que as mulheres não tinham a autonomia profissional que tem hoje. Então, as esposas eram Sim, pessoas do naquela lar, época. né? Mais do lar do que outra coisa. E aí ele já enxergava o quanto que, mesmo estando em casa, essa mulher era importante Era era, motivadora, né, né? era Assim, assim, e a gente parceira, traz né? isso para os dias de hoje como E aí a gente parceria, fala das né? parcerias, do casamento, dos Sim, relacionamentos, né? Que a gente sim. precisa assim se incomodar com as coisas e tá sempre se fazendo a pergunta, né? Para que eu tô com essa pessoa, né? Qual a gente teve aí os dias do dia Isso me enfraquece ou fortalece? De novo. exatamente. A gente teve aí o Dia dos Namorados, né? Que é uma data comemorativa, assim, comercial, mas é um momento de muita reflexão para muita gente, principalmente dos Sim, sim. atos amorosos, né? O que foi feito ou deixado de fazer, né? Como que a pessoa demonstrou, deixou de demonstrar o sentimento. E é sempre uma reflexão muito grande para mim, porque eu fico pensando assim no valor que as pessoas colocam nesse dia, né? No como que esse dia tem que ser um dia e o resto do ano. Porque eu fico pensando assim, tá, a pessoa O vai lá e negócio é o faz processo um inteiro, café da né? manhã maravilhoso, te leva para um lugar incrível, torna seu Bom dia também. todo especial, mas e o resto do ano? Como que é o resto do, Eu como que é costumo dizer muito isso. É bom isso é também. bom também, isso aí. Então, do quanto que, qual é a nossa concentração para o relacionamento, né? Para esse objetivo com o Não apenas relacionamento. no dia, Porque né? às vezes a Mas pessoa sim dá em tanta todo. importância para o presente que ganha no Dia dos Namorados, pro Sim. lugar ser chique ou não ser chique, e o resto do dia tá levando porrada dessa pessoa, né? Tá se humilhando, tá no conta-gotas, e aquele dia é o dia do triunfo, né? Ai, que besteira. Né? Então, sim, é um dia bom, um dia gostoso, que é legal ser lembrado, né? Que é gostoso ter trocas, mas é só um dia do nosso calendário, né? A questão que ele traz é todo um processo de vida, né? Uhum. A importância da gente olhar para todo o relacionamento como um processo e sempre pensando nisso mesmo, né? Se me enfraquece, se me fortalece, se me faz progredir ou não. Ô Dani, a gente está no Instagram e acho que o Instagram é no máximo 60 Já minutos. tá. Quanto tempo a gente tem ainda? Eu acho que agora tá dando 45 minutos, mais ou menos. Por aí? Nós entramos Tá. quase 9h40. Mas eu acho Então que tá a bom, gente que eu já não, tá. não me Porque nós atentei à data. dividimos o capítulo, gente. E nós já Sim, estamos sim. finalizando aqui. Ó, nós estamos indo para 50 minutos, na verdade, Greta. Tá dando 50 minutos É isso agora, já, né? porque nós entramos ao mesmo tempo aqui. E acho que Beleza. sim, porque é em torno de 1 hora que a gente consegue Tá. falar. Então, sabe o que que eu acho que é legal? Gente, então só para fechar, para quem chegou depois,
A gente está fazendo a Lei do Triunfo de Napoleão Hill, são as 16 lições sobre o sucesso. Estamos falando sobre a concentração hoje. Vou fechar um pouquinho na página 508, Dani, que ele fala assim: concentração no sentido em que a palavra empregada aqui significa capacidade conseguida pelo hábito, que a gente falou hoje, e pela repetição, de conservar a mente com foco sobre um assunto, até que esteja perfeitamente familiarizado, chegando então a dominá-lo. Significa a capacidade de controlar a atenção e ocupá-la com um determinado problema até solucioná-lo. Eu achei tão legal essas coisas que ele trouxe. Significa a capacidade de abandonar os hábitos dos quais queremos nos libertar e a capacidade de formar novos hábitos mais agradáveis. Então, isso tem a ver com autocontrole, que foi uma das nossas lições anteriores. Em outras palavras, concentração é a capacidade de pensar como desejamos pensar, de controlar os nossos pensamentos e dirigi-los para um fim determinado, de organizar o nosso conhecimento num plano de ação. Então, concentrando o pensamento naquele objetivo definido, na vida, naquilo que você quer. Eu achei, acho que seria, que eu falei, deixa eu tentar ver com a Dani de finalizar por aqui, porque aí a gente volta no próximo para dar continuidade nesse capítulo. Sim. E para a minha fala final aqui é sobre ele falar sobre a dúvida e o ceticismo. Né, que o grande Sim. mal nosso, que uma das coisas que nos faz perder a concentração e que, na verdade, faz com que a gente não desenvolva os nossos hábitos, aqueles hábitos que a gente precisa desenvolver, é estar sempre duvidando. Gente, a vida é um risco, nós nunca vamos ter certeza de nada, então casar com a pessoa que você acha que vai ser feliz para sempre, escolher uma profissão, fazer uma faculdade que vai ser a profissão perfeita para você, né? Tudo isso é uma grande balela, porque de certeza nenhuma nós vamos ter nunca. Todo dia é um dia que prova que nós fizemos boas escolhas, mas que não determina nada. Então, é intuitivo, é crença, né? É baseada em fé e a gente precisa, né, acreditar nas escolhas que fazemos. Então, e que se não der certo, se não for uma boa escolha, é só refazer a escolha. É só parar, analisar e falar, esse lugar analisa não tá próximo, bom, né? Qual é o novo caminho? Essa profissão não está agregando valor na minha vida, então vamos pensar em como eu posso alterá-la. E sim, refletir muito sobre por que incomoda, né? Porque ontem eu escutei uma pessoa falar assim, nossa, o amigo do meu namorado está na 5ª faculdade, né? Não é uma coisa para se pensar, por que a gente tem que chegar na 5ª faculdade? Tem alguma coisa aí. Ah, será que essa pessoa ainda não se encontrou? Será que essa pessoa, na verdade, ou ela nunca está insatisfeita, ou ela nunca está satisfeita com nada? Então, coisas para se pensar. Podemos fazer 5 faculdades, 6 faculdades, 7, podemos fazer o que quiser, né? Só que vamos ver olhar para isso, para ver o que isso significa, o que isso por que isso incomoda, porque às vezes a pessoa não é que ela não sabe o que quer, ela não tem coragem de seguir nada, né? Ela não tem coragem, não sei se seria essa palavra, mas assim, esforço organizado, né? Concentração, entusiasmo, autocontrole. Né? Tem gente que tem muita iniciativa e muito pouca acabativa. E aí ela vai procurando sempre num novo projeto, num novo hábito. E aí não consegue ir mantendo, né? Claro que cada caso é um caso, é bem isso mesmo. Gente, muito legal. Obrigada por quem ficou aí agora conosco a gente vai por aqui, até agora. Um beijo e um queijo. E até semana que vem. Tchau, Greta. Tchau, gente. Beijo. Tchau.